Boa noite, a paz do Senhor para os que estão entrando na live aí. Deus abençoe. Vamos esperar o pessoal entrar aí, que hoje nós temos uma palavra de Deus para aqueles desacreditados que a vez está passando aí na peneira de Jeová. Mas fique tranquilo que hoje Deus tem uma palavra daquela no óleo de Jeová. Espera aí os nossos... Paz do Senhor a todos, paz de Cristo, paz de Deus. Deus abençoe a todos os que estão entrando na live aí agora. Deus abençoe no nome de Jesus. Estamos esperando mais gente entrar aí para nós começar aqui a trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração, à nossa vida. Vamos lá, vamos compartilhar a live aí, vamos compartilhando aí para mais pessoas aí estar conectado aí na palavra de Deus nesta noite. Aqui é a live das 10 horas, das 22 horas. 22 horas. Hoje nós vamos estar falando sobre José, governador do Egito. Vamos ver como foi que ele chegou a ser governador do Egito. Como é que Deus é na vida do ser humano, do servo de Deus, do amigo, do irmão, da irmã. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos compartilhando a live aí, vamos compartilhando. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a toda e toda a sua família, você e toda a sua família. Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Estamos já entrando na palavra de Deus, a poderosa, a que transforma a vida, a que faz da pessoa velha uma nova criatura em Cristo Jesus. Pode compartilhar, pode mandar os nossos vídeos, nosso trabalho, compartilhar com outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Quem tiver canal no YouTube pode compartilhar, não tem negócio de direitos autorais não. Aqui está tudo liberado para você compartilhar com quem quiser nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Pode compartilhar a live com todos para a glória de Deus. Eu não tenho nada impedido para compartilhar. Pode compartilhar, não tem negócio de imagem. A minha imagem aqui é carta aberta. É palavra de Deus. Vamos já começar aí trazendo uma palavra de Deus. Também nós estamos lá no YouTube também. Nós temos um canal lá. Pode entrar lá, já está na descrição aí Tá bem na descrição. Quando você entra aí para nos assistir, já está lá na frente. Você só pode entrar lá e se inscreva no canal lá para também acompanhar os nossos vídeos lá no YouTube, viu? Vá lá, se inscreva lá. Em nome de Jesus. Cresceu o número de inscritos no canal lá, viu? E também nos siga aqui também na rede. Amém? Já chegaram aí? Já chegaram? Se não chegaram, vão compartilhando e nós vamos começar a palavra de Deus. Ninguém pode esperar muito. A palavra de Deus nesta noite vai ser boa, forte e vai alegrar o seu coração, com certeza. Nós temos a palavra de Deus nesta noite que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 45, versículo 3. O versículo 3, a história de um homem, de um jovem, um jovem adolescente. Ele tinha os seus 17 anos, José do Egito, quando ele entrou no Egito. Mas antes dele chegar lá, ele passou por um processo muito grande. Então a gente vai ver nesta noite, se você também não está passando por isso, mas que Deus vai lhe dar força nesta noite para você permanecer fiel e chegar ao seu objetivo, ao objetivo de Deus na sua vida. Muito bem? Olha que no versículo 3, capítulo 45 de Gênesis, versículo 3, 45, versículo 3, diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. Vocês sabem por que eles ficaram pasmados? Vocês sabem por que eles ficaram assustados quando José disse: Eu sou José?
Eu sou José, aí o meu pai ainda vive? Eles descobrem agora que José está vivo. Eles sabiam que eles tinham vendido José para o Egito. Eles sabiam disso. Agora eles não sabiam se realmente ele ainda estava vivo. Eles não sabiam que José agora era governador da maior nação da sua época, o Egito. Nação poderosíssima. Quem lê a história, né? Quem já estudou história, sabe a história do Egito. Você está entendendo? Quando José fala esta palavra, eles ficaram pasmados, ficaram mudos, não tiveram mais o que falar. Por quê? A gente sabe que José era perseguido e não era por pessoas de fora da sua casa, era pelos seus próprios irmãos. Seu pai ali tinha 3, 4 mulheres, filhos de várias mulheres ali, e José era filho de uma das tais das mulheres de Jacó. E ali o Jacó amava mais a José. O José era um menino obediente, era um menino que fazia tudo que o pai queria, claro que o pai ia amar. Só que os seus irmãos não gostaram, tal que o Jacó fez logo uma túnica para o José. Aí foi que o ciúme aumentou. Aí José foi contando a sua história. José um dia sonhou. E você não é proibido de sonhar, sonhe. Só que muitas das vezes você conta seu sonho para as pessoas erradas e não fica contando seu sonho. Então José contou o seu sonho. Um menino inexperiente, estava crescendo na vida, e aí 17 anos, mimado com o pai, a mãe tinha morrido. Olha o que acontece. Ele conta o sonho e diz que um dia ele foi dormir e aí sonhou e disse que o molho dele lá no campo ficava em pé e o molho dos seus irmãos vinha e se prostrava contra ele. Aí ele dizia, não, que negócio é esse? Rapaz? Que história quer dizer que tu vai reinar sobre nós? Não, o que é isso? Tu é muito ambicioso. E aí foi que eles ficaram com mais ódio. A Bíblia diz que eles ficaram com mais ódio de José. Você já viu quando você conta um sonho, que às vezes você diz, rapaz, eu sonhei em que eu estava dentro de uma Hilux, que eu dirigia ela, e a pessoa vê que essa condição não tem como comprar uma Hilux, uma L200, uma SW4, e aí ele vai falar alguma coisa para tu estar sonhando demais, tu comeu muito ano. Não é assim? É assim às vezes? Medita conosco aí, vamos meditar na palavra? Vai ter muita coisa de Deus aqui. Hoje a live vai ser mais extensa um pouquinho, mas para nós chegar à conclusão da mensagem. Olha o que é isso, menino? O que é isso? Quer dizer que tu vai reinar sobre nós. E aí eles saíram injuriados. Quando deu outro dia, o José acorda, e tá, pai, aí tá o pai, tá a mãe, o pai e os irmãos e todos juntos ali. Ele disse, eu sei outro sonho, pai. Aí disse, conta, meu filho. Ele contou, disse, ontem eu sonhei à noite que o sol e a lua e 11 estrelas vinham e se prostravam diante de mim. Aí o pai disse, menino, que sonho é esse aí? Quer dizer que eu e a tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Que menino ambicioso. Só que os filhos de Jacó, o irmão de José, pai de pai, eles ficaram injuriados. Rapaz, esse menino está sonhando demais, quer dizer que ele vai reinar sobre nós? Aí o que acontece? Só que o Jacó guardava tudo no coração. A história continua. O Jacó manda José para ir atrás dos seus irmãos, porque o José entregava os seus irmãos que estavam fazendo de errado no campo. E aí é que ele se injuriava. Mas antes que ele chega, José vai errante pelo caminho, um homem aparece e diz que eles estão lá em Dotã. E aí José segue aquele caminho, chega lá, antes que ele chegue nos seus irmãos, os seus irmãos conspiram contra José. É assim que acontece na vida, meus irmãos. Só que Deus tem um propósito. Às vezes você está sofrendo aí, passando por muita luta, alguém te perseguindo lá na sua religião, na sua casa, no seu lar, na sua família, que é o que a gente mais vê hoje. E às vezes você vai, mas Deus tem um propósito. E nós vamos ver nesta noite o propósito que Deus tem na sua vida, assim como teve na vida de José. José não sofreu em vão, José não passou por luta em vão, não. E Deus tinha um propósito. Ele não sabia? Ele não sabia, era um menino novo, ele não sabia, mas ele estava passando por aquela luta. Só que Deus tinha, sabe quantos anos? 13 anos de prova. 13 anos, José começou a passar a prova com os 17 anos, antes dos 17 anos, nos 17 anos ele é vendido para o Egito, e aí ele entra no Egito, mas a Bíblia diz que aos 30 anos, José
Vamos chegar lá. Então aí José segue. Eles queriam matar José, mas a mão de Deus era com José. E aí Deus usa um dos seus irmãos para que não matasse ele, não tocasse no sangue do irmão, porque era sangue deles. E aí lá vem, Deus manda os ismaelitas, aqueles mercadores que iam descendo para o Egito para vender coisa lá, escravo e outras coisas. E aí quando eles passam, eles tiram José da cova, lançam José na cova, mas tiram José da cova e vendem para o Egito, e José entra no Egito como escravo. E a gente sabe que os escravos naquela época eram uns homens muito fortes, um homem de força. José era fininho, era um fraquinho, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus. Aí não tem conversa. José entra no Egito e aí Deus agora começa a trabalhar na vida de José para se cumprir todos os sonhos que José tinha sonhado, e Deus cumpriu na risca, e nós vamos ver no decorrer da mensagem. E aí José, quando lá vem, chega lá no mercado de escravo, aí Deus manda o Potifar, o general, o comandante, o homem maior lá do exército de Faraó, para comprar um escravo. Chega lá, olha lá, aqueles homens tudo fortão, mas José, aquele meninozinho ali, talvez o Espírito Santo diz, rapaz, aí que é menino, eu compro o menino, que o menino é bom, rapaz, o menino é mais, ixi. Aí eu, não, traz, eu vou comprar isso aí. Comprou José, e José chega na casa de Potifar, e a Bíblia diz bem claro que José entra na casa de Potifar, e Deus entra junto com José. O que importa, meus irmãos, não é a prova, o importante é que na prova Deus está contigo, Deus vai dar vitória, Deus vai te dar graça, vai te dar poder, vai te dar unção para você resistir, porque o propósito e a bênção é grande. José entra na casa de Potifar e Deus é com o menino, e a Bíblia diz que o Potifar viu que Deus era com o menino, colocou tudo na mão de José. Tudo na mão de José, não se importava mais com nada, mas o inimigo não largou do pé de José, não. Dentro da casa de Potifar, o inimigo levanta a mulher de Potifar para cair com José, derribar José. José cai fora, vai preso, mas não cai. Assim é o homem de Deus, é a mulher de Deus, é você. Não cai, você permanece firme. Aqueles que estão na bênção, esperando a bênção de Deus, não pode cair, não pode vacilar. Ele tem que permanecer, é fiel como José. José rejeitou a mulher de Potifar, que não era feia, né? Era muito bonitona, mas para o homem de Deus não tem negócio disso, não. Ele rejeita mesmo. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele permanece, a benção é grande. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você: passe primeiro na prova para receber a benção. Nunca receba a benção primeiro para depois passar na prova, porque senão você vai perder tudo na prova, que tudo que você recebeu. Então, passe primeiro na fornalha e depois receba de Deus. Foi o que aconteceu com José. Vamos seguir a caminhada. Vem comigo nas Escrituras. Vamos navegar nas Escrituras nesta noite, em nome de Jesus. E aí José entra lá. José vai preso por 2 anos. E a Bíblia diz: e Deus entra com José no cárcere para ser preso lá. José com ele, quando José chega no cárcere, o que acontece? O carcereiro entrega tudo na mão de José, porque ele viu que José era abençoado. Irmão, o jovem, o adolescente, a criança, o irmão, o ancião, o pastor, o dirigente, seja lá de quem for, quando Deus está com ele, aonde ele está, todo mundo sabe que Deus está com ele, que Deus está na vida dele, irmão. O crente é diferente, o crente ele é diferente, o cristão é diferente, você que está servindo a Deus é diferente. Então vamos fazer a diferença, vamos fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. José, Deus entra com José lá na prisão. E o que acontece na prisão? O carcereiro deu a chave tudo para José. A partir de hoje é tu que cuida desses homens aqui, eu não vou me importar com nada. E Deus abençoou José na prisão. Quando deu um dia, o faraó se zangou lá, colocou 2, o copeiro morto e o padeiro morto na prisão. E aí diz: cuida deles aí. Isso aí é gente lá que fala diante do rei. Tá preso aí. E aí, e outra coisa, irmão, quando o crente ele tem conhecimento, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem conhecimento. O José lá dentro da prisão, mas o José era alegre, o homem era alegre, estava na prova, mas alegre. Às vezes você vive cabisbaixo, eu não sei se Deus está comigo. Irmão, se tu não sabe se Deus está contigo, então vá se converter. Irmão, quando a prova está pegando, é que Deus está contigo mesmo, porque senão tu não venceria, tu não teria vitória. Então a prova vem que é para nós
ser aprovado. Você não vai fazer uma prova na faculdade? Depois, você é aprovado quando? É antes ou é depois da prova? É depois da prova, meu amigo. Se você respondeu todas as perguntas, você é aprovado. No Enem, nas faculdades, aí você... Oxe, não é assim que funciona? Com Deus também não é diferente. E aí, manda lá os dois copeiros, o copeiro Mo e o padeiro Mo. Aí um dia o José chega, tá todo mundo triste. Ele diz, por que vocês estão tristes assim? Ah, José, isso aqui é interpretação, é teologia, é escatologia, tá entendendo? Teologia. Aí, eu disse, que negócio é esse? Vocês estão assim meio tristes, mas como é que não está triste? Dentro da prisão, como é que não vai estar triste? Como é que não vai estar triste? Não, mas o semblante está assim com a tristeza diferente. E mais o quê? Não sabe o que é, José? É que nós sonhamos ontem, cada um sonhou um sonho aí, esse sonho está nos deixando preocupados. Ele disse, mas a interpretação não é de Deus? Contai-me o sonho. Aí eles contaram o sonho, aí o copeiro contou o sonho lá para ele, para encurtar a história, contou o sonho, aí o José interpretou e disse, olha, é o seguinte, esses 3 dias aí são 3 dias que o José falou para eles, e aí 3 pão, para se não falha a memória, são 3 dias, dentro de 3 dias Faraó te levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo. Viu? Agora uma coisa que eu vou te dizer, quando tu for restaurado o teu cargo, tu vai servir o Faraó a taça na mão dele como tu sonhou aí. Mas lembra-te de mim lá, rapaz, eu fui roubado da casa de meu pai, aí, lá dos hebreus, e sabe, passei por essa calúnia aí e tal. Lembra-te, fala de mim aí, fala de mim aí pro homem aí e tal, que aí, então... Fala lá da gente lá. Aí tudo bem. Aí o copeiro Mo também contou o sonho dele, o padeiro Mo. Aí um cesto de pão na cabeça, e aí certo, e aí tal. Ele disse, são 3 dias também, mas em 3 dias o Faraó vai levantar a tua cabeça e vai te enforcar. aí com 3 dias se cumpriu a interpretação de José. O copeiro Mo foi restaurado ao seu cargo e o padeiro Mo foi enforcado. Só que uma coisa eu vou dizer para vocês, às vezes você diz, nós temos amigo, tá? Mas o amigo se esquece. O copeiro Mo chegou lá diante do homem, não falou, foi 2 anos, e não falou de José. E não falou de José, foi preciso Deus entrar na história. Deus meteu o pé na barraca e chutou o balde e disse, eu vou entrar na história hoje, eu vou livrar o meu servo. 2 anos, Deus deu um sonho para Faraó lá, e aí o Faraó sonhou 7 espigas de milho, aí 7 vacas comia, as 7 vacas magras comia as 7 vacas gordas, a espiga de milho seca devorava as gordas, e aí sonhou em traz os magos, traz os homens do Egito, traz os sábios, traz todo mundo para interpretar o sonho, que nada, não tinha ninguém, o sonho é só para José. E aí foi que o copeiro Mo disse, meu Senhor, agora eu lembro dos meus pecados. O que foi, rapaz? O que foi, copeiro? Não, esse sonho, você sabe que aquele que aconteceu? Eu tive um sonho assim lá, e lá tinha um hebreu lá, e fez desse jeito, eu contei o sonho, ele interpretou e não é que deu certo, ele disse, manda chamar. Aí José, agora se barbearam o José, tiraram tudo do José lá, e aí ajeitaram, rapaz, tu vai te apresentar diante do homem, diante do rei aí, do chefão aí, o que é coisa lá para tu fazer lá, interpretar um sonho, ele tá muito preocupado, os magos, os astrólogos, os feiticeiros, mas com medo dele lá, ninguém interpretou, e aí tu chegou lá e disse, rapaz, quando eu tive um sonho, e me disseram que você, quando conta um sonho, ele disse, os sonhos, quem dá a interpretação é Deus, fica sabendo, né? Eu vou contar o sonho. Contou o sonho e o José disse, rapaz, ó, isso aqui simboliza 7 anos, as 7 espigas são 7 anos, as 7 vacas são 7 anos, 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E o José é sábio e inteligente. E outra coisa que eu vou dizer para você, Faraó, e Deus se apressa em fazer isso. Ele deu o sonho duplicado, mas para que simboliza a mesma coisa. São 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Agora eu quero dizer para ti que você coloca um homem sábio, procura um homem no teu reino aí, um homem sábio, inteligente, sábio mesmo, e coloca sobre tudo isso, para que eles peguem alimento nesses 7 anos, ele plante alimento e recolhe nos celeiros debaixo da mão de Faraó, e para suprir os 7 anos de fome. Ele disse, mas aí o Faraó disse, mas quem que eu vou arrumar? Tem alguém no reino aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar, deixa eu prestar atenção. O fulano de tal, o general Potifar, não, tu não serve, tu é de exército, não.
Rapaz, está aqui o homem na nossa frente. Se Deus te fez entender o sonho, entender tudo isso, ninguém há mais sábio no Egito do que você. Você estará sobre meu povo e só eu estou acima de você. E no Egito, ninguém levanta um pé ou a mão se não passar por você. Pegou o anelão dele e deu logo a mulher para José. Aí o negócio já começou a mudar na vida de José. Acabou a prova, acabou a tribulação. Ei, meu irmão, é só um pouquinho de tempo, não vai custar muito não. Quem sabe vai custar 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, mas isso é coisinha pouca para quem tem uma vitória muito grande. Governar um país, ou ser um presidente do Brasil, ou ser um presidente da sua cidade, ou ser o presidente da convenção das Assembleias de Deus. Não, isso para Deus é coisa pouca, mas aí José agora começa a clarear na vida de José a grande vitória para aquela pequena prova, pequenininha diante daquilo que Deus tinha para José. Os sonhos começam a se cumprir, aí José se torna governador do Egito. José planta a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoa José no reino do Egito, e aí ele arrecada comida para os 7 anos, compra o Egito para Faraó, mas aí a fome chega lá em Canaã, lá onde o Jacó estava com seus filhos. Ele disse: vocês não estão sabendo que surgiu um homem lá no Egito? Um homem sábio e inteligente, que lá não, todo mundo está morrendo de fome, mas no Egito tem comida. Rapaz, que homem é esse? Descer ao Egito, comprar comida para nós. Aí é que chega lá, meus irmãos. Quando ele chega lá, José está sendo governador do Egito. E aí eles chegam e o primeiro sonho se prostra, e o primeiro sonho se cumpre que José sonhou. Eles chegam e se prostra, os 11 irmãos de José se prostrando em cumprimento daquele sonho que José teve no passado, há 13 anos atrás. Se prostra em reverência ao governador do Egito, que era José, o irmão deles. E no final da história, o que acontece? José se dá a conhecer, que é o versículo que nós lemos aqui. E disse-lhe José a seus irmãos: eu sou José. Você está entendendo? Eu vou ler do começo, 45 aqui, versículo 1, diz: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouvia e a casa de Faraó o ouvia. Aí o José disse, e disse-lhe José a seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. Eita glória! Dá glória a Deus aí, que você que está passando por prova, dá glória a Deus, não te preocupa não. Aquele irmão que Deus permitiu se levantar contra ti, aquela irmã, aquele pastor, aquele dirigente, aquelas pessoas que se levantaram contra ti, não te preocupa não, a vitória vai ser grande. Agora você tem que estar certinho diante de Deus. Se está certinho, não te preocupa não, a vitória está perto, é porque o inimigo quer tomar a tua coroa, quer tomar a tua bênção. Não deixa ele tomar a tua bênção, permanece, chora, desce na olharia de Deus, lança o rosto no pó, mas segura as pontas que a bênção é grande. Aí José, sabe o que José disse? Depois que ele passou por toda essa prova, sabe o que ele falou? Ele podia ter dizer: agora eu vou estragar, agora eu vou esmagalhar ele. Só fez aquelas provinhas para que eles aprendessem, mas no final ele disse assim, os irmãos dele tudo com medo, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Vendeste para o Egito. Vê-o a seguir que eu vou ler, para você entender a prova de Deus. Nós temos que passar pela fornalha para ser aprovado. O versículo 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pesem ao vosso óleo, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Não foram os irmãos que venderam, mas José entendeu que Deus
estava levando ele para... Mas assim, mano, mas desse jeito, é desse jeito que é vitória, tem que aceitar o que Deus vai fazer contigo. Deus não é Deus que vai te usar na mão dele poderosamente, não é Deus que vai derramar a sua unção, a sua graça sobre ele, sobre você, então deixa ele derramar. Foi assim que Deus quis levar José ao Egito, você está entendendo? É assim que Deus vai querer levar você, levantar você como um profeta. Você quer ser um profeta verdadeiro e não mentiroso? Então Deus vai te provar, Deus vai passar você por a fornalha. Aí tem coisa que acontece na vida do ser humano, quando Deus quer usar ele, irmão, que o negócio é sério. E aí ele disse, ó, e sabe o que ele entendeu diante de toda essa prova? Disse, não foi vocês que me venderam para mim, mas Deus que estava permitindo eu vir na frente de vós para uma grande conservação de vida, para que mantesse a nossa sucessão com vida e mantesse o mundo da época com comida e não morresse de fome. Olha o que ele disse. Então não foi vocês, mas foi Deus, porque já houve 2 anos de fome, já havia 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para a conservação da sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa, da sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e descei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Eita glória, a unção desceu aqui agora. É assim, meus irmãos. Às vezes eu fico cansado de ver crentes se reclamando, pessoas se reclamando da vida, da prova, e quer ser usado na mão de Deus. O que que você vai contar se você nunca passou na prova? Se você nunca passou na fornalha? Se você não tem história para contar? Jó, a história de Jó, você vê a história de Jó? Jó tem história para contar, meus irmãos, porque ele passou pelo crivo de Jeová, o homem que foi segundo, um homem santo, um homem íntegro, que Deus testemunhou dele. Deus pode testemunhar de você? Seja como José, um homem íntegro e temente a Deus, e que aceitou aquilo que Deus queria dele para ele se tornar um grande governador. E agora se cumpre o pai e os seus irmãos e toda a família de José se prostrando diante de José. O sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Se cumpriu ou não se cumpriu? Então guarde o seu sonho. Guarde que na hora certa ele vai se cumprir. Os meus já se cumpriram muitos. Você está entendendo? E ainda tem mais para se cumprir ainda. Mas eu não estou falando para ninguém não, de jeito nenhum. E eu estou aqui abençoado e quero abençoar a sua vida. Você nesta noite, você será abençoado. Seja como José, seja como os profetas de Deus, seja como os homens de Deus. Não vai imitar ninguém. Siga o seu caminho. Vá ao encontro da sua vitória, do seu objetivo. Deus é contigo. Deus será com você, com a sua família, com seu esposo, com sua esposa, com sua namorada, com seu namorado. Vocês vão permanecendo fiel, Deus será contigo, assim como foi com José no Egito, em todas as provas que ele passou. Deus estava com ele, entrava com ele, permanecia com ele até o dia da sua morte no Egito. Você está entendendo? E antes que ele morresse, ele ainda disse ainda: eu sei que Deus visitará o seu povo e resgatará o seu povo daqui. Então, quando você for liberto do Egito, 430 anos, então levai os meus ossos daqui, porque eu não quero ficar aqui nem meus ossos. Leva para ser enterrado lá na minha terra, na terra prometida de Deus. José não entrou em carne, mas entrou com os ossos dele, entrou lá. Você está entendendo? Deus será contigo, Deus é contigo, meu irmão, meu amigo. Você aí, e todos aqueles que quiserem permanecer fiel, permaneça fiel ao nosso Deus, ao Deus poderoso que te criou, que deu vida. É o Deus que liberta, é o Deus que cura. Você está doente? Seja curado nesta noite. Você está angustiado? Se alegre, o Espírito Santo há de te alegrar nesta noite, no nome de Jesus. Não vai tirar a tua vida, não vai pular de cima de prédio, de casa, não existe isso. Quem tem Deus não faz essas coisas. Vá ser vitorioso, viver a vida enquanto está na terra, servindo a Deus, para quando a
trombeta tocar, você subir para morar no céu de glória. Aí passou tribulação, não tem, você que tem depressão, coloca a sua vida na mão de Deus e Deus vai repreender essa depressão, vai curar essa enfermidade no nome de Jesus. Creia e você verá a glória de Deus. Creia e Deus levantará você como um baluarte, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus nesta terra, para fazer a diferença. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Para a glória de Deus, Maria, Zuleide, Lude, todos que estão aí. Para a glória de Deus, receba a bênção de Deus na sua casa, no seu lar. Pai amado, vamos orar nesta hora. Pai amado, nesta hora, Senhor, eu entrego todos os nossos irmãos e amigos que estão aí nos assistindo, os que também ainda não estão nos assistindo, porque não tiveram tempo. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida. Conceda a vitória, conceda a petição que eles estão pedindo. A bênção, Senhor, se for da sua vontade, conceda a este irmão, a esta irmã, a este amigo, a esta amiga. Salva, liberta, cura. Liberta os traficantes, liberta os drogados, vai salvando em nome de Jesus Cristo, Senhor bendito, vai salvando para a glória de Deus, que o Senhor venha libertar e dar uma noite de paz, um sono reparador para todos eles, no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, a próxima live. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.